Saúde e bem-estar feito por IA. Bem-vindos! Olá, sabe aquela suspeita que surge no consultório? Como é que ela se transforma em um diagnóstico cravado de diabetes mellitus? Nesta análise, a gente vai percorrer exatamente esse caminho. Um caminho rigoroso, baseado nas diretrizes médicas mais atuais, que começa nos primeiros sinais e vai até a confirmação no laboratório. Vamos entender a lógica por trás de cada número e de cada exame. Para a gente entender essa jornada, nosso roteiro vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o que está na base de tudo, a hiperglicemia. Depois, os sinais que o próprio corpo dá. Em seguida, a gente vai para o laboratório conhecer as ferramentas que confirmam o diagnóstico, vamos entender os números que realmente definem a doença e, para fechar, vamos discutir como é possível se antecipar ao problema com rastreamento. Bom, vamos lá. A base de tudo começa com essa definição. O diabetes mellitus não é uma coisa só. É uma síndrome, ou seja, um conjunto de problemas. Mas o que une tudo, o que guia todo o processo de diagnóstico, é um único fator: a hiperglicemia crônica. É a busca e a medição desse excesso de glicose no sangue que vai fundamentar toda a investigação que a gente vai ver a seguir. Certo, com a definição na mesa, como é que o corpo sinaliza esse estado de hiperglicemia? É importante dizer que, muitas vezes, principalmente no diabetes tipo 2, a doença pode ser silenciosa no começo, mas existem manifestações clássicas que, quando aparecem, levantam a suspeita clínica muito forte e já disparam a necessidade de investigar no laboratório. E aqui, olha que interessante, a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes faz uma separação muito clara. De um lado, a gente tem os sintomas típicos, os famosos 4 Ps. Poliúria, que é urinar demais, polidipsia, aquela sede que não passa, polifagia, uma fome exagerada, e a perda de peso sem explicação. Esses são sinais de alerta gritantes. Do outro lado, tem os sintomas que são mais sugestivos, mais sutis, tipo visão turva, um cansaço constante, infecções que vão e voltam. A presença de qualquer um desses já deve acender o alerta. Ok, a suspeita clínica está formada, mas suspeita não é diagnóstico, né? Para isso, a gente precisa de provas, de dados objetivos. E é aí que o laboratório entra em cena. Vamos analisar agora as 3 principais ferramentas usadas para medir e confirmar a hiperglicemia. O primeiro, e talvez o mais conhecido, é a glicemia de jejum. Pensa nela como uma fotografia, um retrato do estado da glicose no corpo, num estado basal, sem a interferência da comida recente. Por ser um exame prático e de baixo custo, ele acaba sendo o ponto de partida na grande maioria dos casos. É um verdadeiro pilar da rotina clínica. Agora, se a glicemia de jejum é uma foto, o teste de tolerância à glicose, o TTGO, é mais como um filme. Ele não mostra só o estado parado. Ele desafia o sistema com uma dose padronizada de glicose e fica observando como o corpo reage, como ele lida com esse açúcar ao longo do tempo. É um exame mais elaborado, claro, mas que consegue revelar detalhes do metabolismo que a medição em jejum sozinha poderia deixar passar. E por último, temos a hemoglobina glicada, a famosa HbA1c. A grande sacada desse exame é que ele oferece uma visão panorâmica. Ele não olha a foto de hoje, nem o filme de algumas horas. Ele mostra a média do controle da glicose nos últimos 2 a 3 meses. Ou seja, ele não se abala com as variações do dia a dia, dando uma perspectiva de longo prazo da hiperglicemia crônica. Agora, o legal desse slide é que ele resume o dilema clínico. Nenhum teste é perfeito, sabe? A glicemia de jejum é super prática, mas pode variar um pouco de um dia para o outro. O TTGO é o que tem a maior sensibilidade, o que mais pega o problema, mas, vamos ser sinceros, é um exame mais caro, desconfortável e demorado. Já a hemoglobina A1c é ótima porque não precisa de jejum e é mais estável, mas tem uma sensibilidade um pouco menor e pode sofrer interferência de outras condições, como anemias. A escolha do melhor método vai depender muito do caso. Nós já vimos os sintomas, já conhecemos as ferramentas. Chegou a hora da verdade. Os números. Quais são os valores exatos que separam o que é normal, do que é pré-diabetes e do que é diabetes de fato? É aqui que a suspeita vira um diagnóstico preto no branco. E antes de decorar os números, é fundamental entender de onde eles vieram. E não, eles não são aleatórios. Não foi alguém que pensou, 126 parece um bom número. A lógica é muito mais profunda. Como a Associação Médica Brasileira destaca, esses pontos de corte foram definidos por estudos gigantescos que mostraram o ponto exato de glicemia, em que o risco de ter complicações sérias, como lesões na retina e nos rins, simplesmente dispara. O diagnóstico, no fundo, é uma forma de medir esse risco. Então vamos lá, para a glicemia de jejum, o primeiro número mágico é 126 miligramas por decilitro.
atingiu esse valor ou passou dele, e isso foi confirmado em uma segunda medição, pronto, o diagnóstico de diabetes mellitus está fechado, porque é a partir desse ponto que o risco de complicações futuras se torna realmente significativo. Agora, no caso da hemoglobina glicada, o limite é 6,5%. E esse valor é extremamente específico. Isso significa que, quando o resultado dá igual ou maior que 6,5%, a chance de ser de fato um descontrole glicêmico crônico, aquele que está diretamente ligado ao risco de retinopatia, é altíssima. E por fim, o número 200. Guardem bem ele: 200 miligramas por decilitro. Ele é o ponto de corte para duas situações diferentes. Primeira, no teste de tolerância 2 horas depois de tomar a glicose. Segunda, em uma glicemia medida por acaso a qualquer hora do dia. Mas, e esse mais é muito importante, nesse segundo caso o valor tem que vir junto com sintomas típicos de hiperglicemia, como fazer muito xixi e ter muita sede. E olha que fantástico! Essa tabela consolida tudo isso de uma forma muito clara. Ela é a referência central da diretriz da SBD de 2025. E o mais legal é que ela não só define os valores para diabetes, mas também delimita aquela zona cinzenta ao pré-diabetes, que é um estado de alerta, uma janela de oportunidade para prevenção. Reparem também na inclusão do critério de 1 hora no TTGO, uma mudança super importante. E essa novidade merece um destaque especial. A recomendação de usar a glicemia de 1 hora no TTGO com o corte de 209 é uma virada de chave. Por quê? Porque os estudos mostraram que esse valor consegue prever mais cedo e com mais sensibilidade o desenvolvimento do diabetes e de suas complicações. Na prática, isso pode significar um diagnóstico mais rápido e um exame mais curto e confortável. Bom, com os critérios de diagnóstico todos bem definidos, a última parte da nossa análise muda um pouco o foco. A questão agora é como identificar a doença antes mesmo que ela dê as caras. Aí, a gente entra no campo do rastreamento, que é uma busca ativa por pessoas que não têm sintomas, mas que têm um risco elevado. A pergunta de $1 milhão no rastreamento é essa, né? Não é para sair testando todo mundo à torto e à direito. A ideia é focar os esforços em grupos específicos, onde a chance de encontrar a doença é maior e onde agir cedo traz mais benefícios. E a diretriz da SBD é bem direta nisso. O rastreamento universal é indicado para todas as pessoas com 35 anos ou mais. Ponto. Para quem é mais jovem, a investigação é recomendada se houver sobrepeso ou obesidade, junto com pelo menos mais um fator de risco, como ter parentes com diabetes, pressão alta, colesterol alterado, ser sedentário ou já ter tido diabetes gestacional. Então, o ponto central é este. O rastreamento não é só para cumprir um protocolo. Ele tem um propósito clínico muito poderoso. Identificar o diabetes cedinho permite começar a agir, seja com mudança de estilo de vida ou com remédios, no momento em que ainda é possível frear ou até mesmo evitar as complicações crônicas devastadoras da doença. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Pensem comigo, à medida que nossas ferramentas de diagnóstico ficam mais e mais precisas, capazes de detectar alterações mínimas, como o TTGO de 1 hora, o foco da medicina talvez esteja mudando. O grande desafio pode estar deixando de ser apenas como diagnosticar a doença e passando a ser cada vez mais como agir sobre o risco para evitar que ela sequer se instale. Saúde e bem-estar feito por IA.